Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal. Eu sou Lê Ferreira, criadora de conteúdo sobre tecnologia, bastidores e fofocas do Vale do Silício. Então é muito bom te ter por aqui, te ver por aqui. Como eu sempre digo, o canal está crescendo, então se você puder, vire um seguidor, curta, compartilhe, comenta, é muito importante para mim, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. A gente tá precisando para dar uma crescidinha, né? E a gente começar a ser notado pela plataforma, pelo YouTube, tá bom? Hoje a nossa pauta é sobre esse julgamento, né, contra a Meta, empresa de Mark Zuckerberg, um dos homens mais poderosos do mundo, que é dona aí do nosso WhatsApp, do nosso Instagram e Facebook. Só que esse julgamento, ele tá ganhando um destaque a mais, né, uma força a mais, por conta dos números, né, que são gigantes, super significativos. Porque assim, se a gente falar de processo Meta, é praticamente um sinônimo. Porque vira e mexe, ele sempre está envolvido, às vezes ele vai para o Senado, para o Congresso, prestar algumas contas sobre o desenrolar da Meta ao longo das décadas, tá bom? Então, vamos descobrir um pouquinho do que se trata esse processo em si, o que faz ele ser muito diferente dos demais e mais algumas coisinhas de bastidores que a gente vai conversando aqui e refletindo. Bom, gente, mas já digo por hora que vai acontecer nas próximas semanas, então basicamente a gente vai ter uns 6 semanas de julgamento, que acontece nos Estados Unidos. Não é a primeira vez, como eu disse, que a Meta é processada. Às vezes é processada por pais, por filhos, por questões seríssimas ao longo do tempo, intervenções na vida das pessoas, na dinâmica, enfim, muitas coisas, né? Mas dessa vez chama a atenção pelo foco, né? A gente está falando sobre crianças e adolescentes, o vício delas nas redes sociais, que tem um impacto muito profundo quando se fala de saúde mental. Ao longo do tempo, a Meta tem feito algumas modificações, principalmente nos últimos 5 anos, depois de várias testemunhas, depois de várias denúncias e até mesmo cobranças do governo americano sobre algumas atitudes. E o exposeds, né? De ex-colaboradores da Meta que falam mesmo, que abrem a boca e dizem que muitas coisas, né, passaram aí ilesas que Mark Zuckerberg não quis dar a devida atenção. E principalmente foi para crianças e adolescentes. Então, esse julgamento é sobre isso. Ele vai acontecer nas próximas 6 semanas, possivelmente. Tem trilhões de dólares envolvidos, porque um processo desse você sabe que tem um número sempre muito alto, sem contar os custos dos advogados, das pessoas envolvidas. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos. E aí, eu já vou aproveitar aqui para abrir uma matéria que é da CNN Money, que fala um pouquinho sobre cada etapa, né? Sempre deixando claro que a Meta nega, né, todas essas acusações, né? Então vamos falar aqui. O primeiro grande julgamento contra a empresa Meta por danos à saúde mental de crianças e adolescentes causados pelos vícios em redes sociais está em curso nos Estados Unidos. A ação considerada histórica envolve 29 estados americanos, o que é muita coisa, e tem como alvo o Facebook e o Instagram, que são plataformas pertencentes à companhia. A Meta, por sua vez, nega as acusações e afirma que as provas apresentadas pela parte contrária, não se sustentam. O julgamento pode se estender por até 6 semanas e Mark Zuckerberg, que é o CEO e dono da Meta, está previsto para depor ao longo do processo. Os especialistas em tecnologia e inovação destacaram a dimensão inédita do caso. Costumo dizer que a conta chegou, né? Disse aqui o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Eu não acho, Arthur. Aí eu vou dar uma discordada, né? Eu já acompanhei outros processos da Meta e muitas vezes isso termina em acordos que não viram benefícios significativos para as famílias ou para a sociedade. Eu espero realmente ter essa positividade sua, mas diante de um governo atual que favorece principalmente as tecnologias, as empresas de tecnologias, a gente está vivendo uma tecnocracia.
Acho difícil, apesar dos bastidores e fontes internas, fanfics internas, dizerem que Mark Zuckerberg está muito apreensivo. Segundo o especialista, né, o Arthur, o julgamento é amplamente comparado ao processo movido contra a indústria do tabaco nos anos 90, que resultou em mudanças estruturais profundas naquele setor. Então, ele fala, né, sobre a questão bipartidária e nas questões de governo que eu já entrei aqui, tá? O que eles falam sobre essas questões de vício, tá? Que existem 4 mecanismos, que seriam 4 Hs, que é em os termos em inglês, mas eu já vou aqui deixar, né, portuguesado para ficar mais fácil para todo mundo. O primeiro, que é a questão da captura, que consiste em atrair a atenção das crianças e adolescentes e adultos, que é aquele mecanismo que a gente tem de ficar vidrado com a tela do celular dentro da rede social e não tirar o olho. Aquilo que prende a gente. O segundo seria a retenção, que busca maximizar o tempo de tela por meio do scroll infinito. A gente fala muito isso, de algoritmos que constroem feeds hiperpersonalizados em tempo real e de vídeos com reprodução automática. Sabe quando a gente vai virando, né? Vai com o dedinho e só vai. E a hora que a gente vê, já passou tipo 3 horas da nossa vida. Basicamente é isso. Já o terceiro é o coleta, que é referente à extração de dados dos usuários, inclusive de menores de 13 anos, prática proibida pela legislação americana. E também o quarto, que se refere ao ato de esconder as consequências de todas essas práticas. Isso eu preciso dizer que a Meta tem sido muito boa nos últimos 20 anos, tá? Falo porque eu trabalho com rede social desde o primeiro dia que a Meta chegou no Brasil, tá? Eu lembro que eu conheci o Facebook, eu morava em Minas Gerais, fazia faculdade, e a menina que morava comigo, minha colega, né, de casa, assim, ela tinha acabado de ir pro Canadá. Então, pra ela, Facebook era uma tendência. Pra mim, era desconhecido porque eu amava o Orkut. E aí, depois de muito tempo, eu olhei aquele negócio azul, falei, ai, que é isso? Eu falei, isso é coisa de gringo, né? Não quero saber disso, não. E fiquei lá no meu Orkut, super felizona, com meu notebook que pesava 55 quilos e fazendo meus rolês. Quando foi, de repente, 3 anos depois, quando foi que eu me formei, fiz 4 anos de faculdade, meu primeiro emprego era sobre isso. Então, assim, eu sou gestora de tráfego, trabalho com marketing digital há muito tempo, já trabalhei em startups, multinacionais, até hoje presto serviço para empresas do Brasil e do exterior. Então, assim, eu sei exatamente o que eu tô falando. Então, eu vivenciei muito o começo disso tudo. E a gente só foi tomar consciência de algumas coisas que se trata de rede social. A gente começou a discutir sobre saúde mental há uns 6 anos. Principalmente no período, acho que uns 2 anos antes da pandemia e pós-pandemia, tá? Denunciantes reforçam a acusação. A acusação também se apoia em depoimentos de ex-funcionários da Meta. Para quem já viu um vídeo meu, eu falei sobre isso aqui. Vai ter um vídeo de Mark Zuckerberg, né? Vai ter um filme de Mark Zuckerberg que vai ser lançado em outubro. Eu te vejo no cinema. Que vai falar sobre isso, sobre os jornalistas que investigaram os podres que a Meta escondeu. Então, se você não viu esse vídeo, tá disponível aqui no meu canal. Eu fiz um react, né, reagindo ao trailer divulgado. E eu acho que vai vir, assim, num timing bem interessante. Não para Zuckerberg, mas acho que para o mundo das redes sociais. Um deles é ex-diretor de engenharia do Facebook, que afirmou que a empresa prioriza o lançamento rápido de novos produtos em detrimento da segurança dos usuários. Sim, isso não é algo novo, isso foi dito há alguns anos, assim como a questão da política também foi exposta por ex-funcionários e que eu já tinha falado aqui dos danos que eram causados, né? Que os caras mandavam e-mails, falavam com o Mark Zuckerberg e isso afastou muita gente da Meta. Muita gente largou o barco, grandes nomes. Eu tô até tentando me lembrar da Sheryl Sandberg.
Anotem esse nome, procurem saber. Sheryl Sandberg era o braço direito do Mark Zuckerberg até ali 2019, quando as coisas começaram a ser expostas, e ela decidiu deixar a Meta depois de anos de dedicação. Ela era o braço direito dele. E uma das questões que fez ela sair foi todo esse exposed que foi pesadérrimo. Inclusive, eu te indico, dá uma pesquisada, vai lá no meu trailer, na minha reação ao trailer do novo filme, sobre essa história, porque lá você vai encontrar um site, um link que te leva para tudo que foi dito, tudo que foi exposto pelo The New York Times, se eu não me engano, tá? Eles têm até hoje aquele link intacto e o filme é sobre isso. Não somente da saúde de adolescentes e crianças, mas de adultos também. E quantas vezes que a Meta e Mark Zuckerberg foram alertados e ele não quis nem saber. As possíveis consequências desse julgamento, né? A multa é estimada em caso de condenação que pode chegar a 200 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg está preocupado com isso? Não está, gente. Mark Zuckerberg acaba de comprar um castelo na Irlanda. Ele não está preocupado. Então, assim, se igual o Arthur Igreja aqui, ele tá super otimista, casa vai cair, vai pagar, não é dinheiro de pinga pra esse povo. É isso, tá? Ele tá com os bunkerzinhos dele em caso de fim de mundo, que ele jura que aquilo ali vai ajudar ele. Ele tá com o castelo dele na Irlanda. Dizem as fanfics, fontes, fofoca, nada confirmado, especulação, de que ele tava querendo até, assim, abrir mão da cidadania americana. Porque, para quem não sabe, ele é casado com enfim, com a Priscila e ela tem, né, descendência chinesa, enfim. Mas vamos lá, vamos aqui. 200 bilhões de dólares, valor próximo à receita anual da empresa, e entre as medidas pedidas pela acusação estão o fim da rolagem infinita e da reprodução automática de vídeos para crianças e adolescentes. Se acatadas tais exigências, poderiam transformar radicalmente a experiência nas redes sociais. Sobre isso, eu quero dizer o seguinte. Eu não sei, eu falei isso lá no TikTok. Esse ano, não sei se vocês perceberam, teve, acho que, Angélica, né? A Angélica com a filha dela. A Angélica, a Angel, do Luciano Huck. A minha Fada Bela, né? Eu sou da época da Fada Bela. Teve que eu vi mais também. Eu acho que eu vi a Ingrid Guimarães, que é a atriz, com a filha dela. Eu fui impactada muitas vezes, principalmente no TikTok, por incrível que pareça, com anúncios da Meta, ações da Meta, divulgando que estavam sendo feitas alterações para proteger adolescentes e crianças. Que era um Instagram para adolescentes? Sabe todo aquele dinheiro em publicidade, em comunicação? É para dizer que quando estourasse bombas como essa, tá tudo certo, porque a gente já tá cuidando de tudo. Tá? Então a coisa já tava rodando, a gente já tava, né? O negócio já tava pegando, assim, gente, já tava sendo conversado, tá? Então, assim, sem pânico. Não sou otimista em relação a esses julgamentos. Eu já vi vários. E assim, gente, primeiro que existe uma sociedade ainda, por mais que se leia, por mais que a gente tenha acesso muito a conhecimento ainda, existe uma sociedade que não se interessa em entender como funciona. E aí você coloca Mark Zuckerberg ali no centro do negócio para ser realmente questionado por advogados que não entendem nada de tecnologia. Obviamente que tem uns que são muito amparados, que já possuem um know-how, mas juízes e representantes da sociedade jurídica que não fazem ideia de como funciona. Assim como quando ele foi para o Congresso. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha, um mico, nos Estados Unidos. Né? Considerado primeiro mundo, todo mundo acessa a informação. Era vergonhosa as perguntas. Aconteceu no começo do ano a guerra jurídica entre OpenAI e Elon Musk. Eu cobri tudo no meu TikTok. Corre lá para ver. Foi vergonhoso.
Para esses caras que são nerds, que vivem, criam essas plataformas, tem cada pergunta, gente, que é desnecessária. Então precisa ser um advogado que, além de ser muito bom no que faz, precisa colocar um cara desse na parede em questões técnicas, tá? Que são muito mais profundas. E vamos falar um pouquinho da compra dele? Eu não vou deixar... para depois, não. Eu já vou aproveitar que a gente está falando de Mark Zuckerberg e já vou falar dessa notícia que ele comprou esse castelo de quase 200 anos, com 178 hectares, e prepara uma nova base na Europa. Mark Zuckerberg tem dessas coisas. Ele tem coisas no Havaí, ele tem coisas na Europa, é uma coisa meio estranha. Eu acho que é meio que organizar tudo para uma possível, sei lá, fuga, não sei. O bilionário Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta, ampliou seu patrimônio imobiliário com a compra de um castelo histórico no sudeste da Irlanda. Ao lado da esposa, Priscilla Shen, o empresário adquiriu o Strathclyde Castle, uma propriedade de aproximadamente 178 178 hectares, localizadas no condado de Waterford, às margens do rio Blackwater. Que em inglês fala isso, né? O negócio foi realizado de forma privada e, segundo informações divulgadas por um jornal pelo Times da Irlanda, o imóvel teria sido negociado por um valor entre 20 milhões de euros e 30. A propriedade deverá funcionar principalmente como uma residência para Zuckerberg e sua família durante as viagens à Irlanda, onde a Meta mantém a sua sede europeia. Para quem não sabe, eu acho que tem uma empresa da Meta na Irlanda bem forte, ali em Dublin. Uma amiga minha morou muito tempo em Dublin e ela me contou algo parecido, que ela tinha amigos que trabalhavam na Meta. Então, acredito. O castelo foi construído entre 1827 e 1830. Tem 3 andares, paredes de pedra trabalhada, 11 quartos, uma lareira de mármore e uma escadaria em balanço. É isso que eu te falo, sabe? Tá preocupadinho de que pode perder 200 bilhões? Algumas pessoas falam em trilhões. Não tá, amor. Não tá. Tá bom? Nesse momento, existe todo um rolê para bilionários lá nos Estados Unidos. Tecnocracia tá vindo aí com tudo. Não é o Mark Zuckerberg o único responsável. É o mundo que tá caminhando a passos largos para esse tipo de coisa. E a gente vai ficar aqui, sem castelinho, só com o vício mesmo. Então, cuidem dos seus filhos, cuidem de vocês. Rede social é incrível, trabalho há anos com isso. Só tenho que agradecer a tecnologia que me proporcionou momentos incríveis na minha vida, me sustentou no longo desses 20 anos como profissional. Só que eu preciso, como uma boa profissional, falar sobre seus impactos também. Se você hoje é mãe, se você é pai, se você é avô, se você é avó, se você é tia, tome cuidado com o mundo digital. Ele é novo. Nós todos somos cobaias desse sistema, tá? Isso nunca aconteceu em outra parte da história. A gente não tem referência nenhuma. Tá bom? É isso. Hoje eu encerro por aqui esse vídeo do dia. E me conte o que você achou. Gostaria de ter um castelinho também? Ou gostaria de ter um processinho? Eu acho que a resposta é bem clara, né, para todos nós. Um beijo grande, eu volto com mais informações se surgirem por aí, vamos ver o que vai dar, são 6 longas semanas. E qualquer coisa, deixe seus comentários, eu quero muito saber o que você tá achando de tudo isso. Um beijo grande, eu te vejo, até logo, fui!